idade ontem à noite. Mas o Flamengo já tem a perda quase que concreta de dois jogadores, né? Do Vinícius Júnior e do Viseu. E o Noval, o representante, o homem forte do futebol, falou sobre tudo isso. Sempre tem assédio no que se refere ao Paquetá. O Paquetá tem se destacado muito, é um dos melhores jogadores do Brasil. Não chegou nada oficial. Sempre há especulação. A partir do momento que chegar algo, vamos conversar com o empresário e com o atleta. Curioso que ele não nega veementemente assim, né? Não, ele renovou o contrato recentemente e tal. Acho que por prudência, né? Por saber que o Paquetá está jogando muita bola. Nossa ideia é segurar, mas se pagar a multa não tem jeito. Aí o Flamengo fica de mãos atadas, nem passa a negociação pela diretoria mesmo. Mas, Villanão, eu ouvi falar que estava negociando o valor da multa, aumentar o valor da multa. Mas a ideia é fazer um plano de carreira e fazer com que o Paquetá vire um ídolo aqui. A princípio, só sai pela multa. Aí sobre o Vinícius. A esperança e desejo do Flamengo é que ele fique até metade de 2019. Ou seja, pelo menos até o final do ano. Mas é uma decisão muito difícil. O jogador é do Real Madrid. É uma decisão que cabe às três partes, mas sabemos que a tendência é ele ir. Vinícius tem chorado, se emocionado, se despedido já da torcida. Sobre Guerreiro, é um nome bem quisto no mundo inteiro, é um dos melhores centroavantes que tem no mercado. Lógico que gostaríamos de contar com ele, mas vai depender muito dessa parte jurídica, desse imbróglio todo. Lembrando que o Guerreiro joga a Copa do Mundo, mas depois da Copa ele cumpre a pena, ou seja, ele vai ficar o segundo semestre inteiro parado, que é quando justamente acaba o contrato dele com o Flamengo. Ainda assim, o Noval diz que teria chance sim de renovar. Sentaríamos para conversar com ele para ver justamente o que pode ser feito. Um jogador que interessa não só ao Flamengo, como a qualquer clube no mundo. Entrevista ao Globo Esporte. Dos três, você quer que qual fique no segundo semestre? Eu acho muito cedo para o Vinícius Júnior partir. Eu também. Eu acho muito cedo. Acho que a chance do Vinícius se consagrar primeiro no Brasil para depois... Por exemplo, Neymar ganhou uma Libertadores. Isso faz com que ele chegue num time como o Real Madrid... mais seguro, mais tranquilo, né? Fiz o que tinha que fazer, né? Já fiz. Tem uma paixão de querer jogar bola, porque ele começou a frequentar o Flamengo, sei lá, com 9 anos, entendeu? Ele quer ser um jogador do Flamengo. Eu acho que ainda não está pronto, não é assim, não acho que seja o momento ideal. O Paquetá até está pronto. Eu torço para que ele entenda que ídolo não é craque. Ídolo é quem fica muito tempo no mesmo time e que serve muito tempo a mesma torcida. Não é? Isso é diferente, porque senão o cara fica 2 anos em cada clube, ele ganha muito dinheiro nas negociações, mas não vira um ídolo. Torço para que ele fique, mas eu acho que o melhor seria manter o Vinícius Júnior mais um tempo. Eu diria até 1 ou 2 anos no Brasil. Qual que é a ideia do Real Madrid também? Vai levar o Vinícius Júnior agora para lá e vai fazer o quê com ele? Porque ele tem 17 anos, né? A gente não sabe, porque agora o Lopetegui, né? Não, o Lopetegui, o técnico da Espanha, também notícia do dia, que casa com o noticiário sobre o Vinícius Júnior. O Real Madrid anuncia, até para dar um bico na especulação do Tite assumir o Real Madrid pós-Copa do Mundo, o técnico da seleção espanhola será o técnico do Real Madrid e vai assumir logo após a Copa do Mundo. Então... aí passa por ele a ideia de contar com o Vinícius ou não, né? E imagino se você vai pegar o Vinícius para emprestá-lo num primeiro momento, não é o que vai acontecer, não porque pode está no contrato Europa, dele. É um acordo, O Gabriel Jesus pediu para ficar no Palmeiras até o final do ano, até 2016. Ele foi negociado durante as Olimpíadas com o Manchester City, pediu para ficar até o final do ano. O Palmeiras estava disputando o título brasileiro e ele foi o cara daquele título brasileiro, né? Alguns outros jogadores, Tietchan, Moisés, mas ele é a imagem que fica daquele Palmeiras campeão 2016. Mas passou pela vontade dele permanecer no Palmeiras. Eu acho que essa situação do Vinícius Júnior, o que me deixa mais curiosa é o que... Beleza, vai levar ele agora, mas pra quê? Ele já vai chegar lá e já vai jogar? Porque tá se falando também na contratação do Rodrigo do Santos, que tem meses de diferença pro Vinícius Júnior. Então, assim, eu tô curiosa pra saber qual vai ser a determinação do Real Madrid, né? E a montagem do elenco passa também por peças importantes, né? O jornal Record de Portugal crava e diz que a decisão é irreversível, o Cristiano Ronaldo não vai ficar. Essa é uma informação do Record. O Cristiano Ronaldo fez aquela cena toda em meio à comemoração da Champions, dando a ideia de que terá novidades, vocês vão saber, agora é hora de eu comemorar, mas abrindo caminho para ele sair do clube. Parece que não foi cumprido lá um acordo com o presidente Florentino Pérez e ele está bravo.
O Gareth Bale também publicamente reclama de mais oportunidades na equipe principal. Ele se revezou entre os titulares, né, com o Isco, com o Lucas Vazquez, enfim. Também ninguém sabe se ele fica. Manchester United, por exemplo, poderia pagar lá uma grana para trazer o Gareth Bale de volta para a Premier League. Então tudo isso acaba impactando na decisão do Vinícius, do Rodrigo, se esses meninos terão mais oportunidades, se um elenco será reformulado a partir de agora para a próxima temporada. É um elenco em fim de ciclo, né? Também. Sofreu muito. Terceiro colocado só no Campeonato Espanhol, caiu nas quartas de final em casa no Bernabéu para o Leganés. Isso é muito doído para a torcida, apesar da conquista da Champions. Ana, vamos repassar o que aconteceu no caso Scarpa a partir de agora? Porque o Scarpa teve a última decisão negada na primeira instância. Não é que não caiba mais recurso. Cabe, só que ele vai ter que subir uma instância para tentar se desligar do Fluminense. Ele ainda é jogador do Flu. Você acompanhou tudo de muito perto, né? Tom de despedida. Scarpa relata a companheiros desejo de mudar de ares. Isso em dezembro do ano passado, dia 5 de dezembro. Ele foi apupado, ele foi vaiado nesse jogo em que ele decidiu com vitória pela torcida do Fluminense. Aí ele não se apresentou, desfalcou na abertura da pré-temporada, não viajou para os Estados Unidos com o Fluminense. E as negociações foram avançando para a saída, para o distanciamento do atleta, né? Já invadindo o ano de 2018. O Fluminense quitou as pendências com o Scarpa, mas o jogador já não tinha mais volta, né? Parecia também que não seria demovido da ideia de deixar o Fluminense. Aí ele entra com um mandado de segurança para começar a tentar se desvincular do clube. O Palmeiras compra a briga. O Corinthians disse que a situação era complicada. O São Paulo também saiu do negócio para que aguardasse tudo à distância. O Palmeiras comprou a briga e ele chegou a jogar fazendo gol importante como esse contra o Ituano no Campeonato Paulista. Fluminense ia, claro, batalhando, né? Querendo manter o vínculo com o jogador. Aí começa a guerra das liminares na justiça, né? Scarpa de um lado, Fluminense do outro, ele ganha, o Fluminense derruba, o Fluminense ganha, o Scarpa rebate, enfim. E aí, nos últimos dias, na última hora, ontem, né? No dia 11 de junho, que a gente vai ver, é a decisão final em primeira instância. Caso Scarpa, a justiça considera a reclamação improcedente e dá ganho de causa ao Fluminense. E ainda o Scarpa tem que bancar os custos do processo, né? R$122 mil. E, enfim. Que vida dura dele, né? Cara, eu acho que é um assunto que a gente já falou muito sobre essa relação dos empresários dele, né? Desse grupo de empresários, que é o mesmo do caso Zeca, por exemplo. Não à toa o Corinthians não conseguiu concluir a negociação, que depois foi dar certo só com o Internacional. O São Paulo, eu lembro que à época o Raí foi extremamente criticado, porque também não conseguiu contratar o Scarpa no meio dessa confusão toda. O São Paulo não se sentiu seguro o suficiente para fechar essa contratação. O que me surpreende é o tempo que ele está sem atuar. E isso não aconteceu só com ele, aconteceu com o Zeca. O Zeca ficou 5 meses sem jogar. Então, assim, a gente já falou sobre essa questão dos empresários. É até confortável pra gente falar sobre isso e atacar e colocar o dedo quem tá certo ou quem tá errado nessa situação. Mas eu acho que tem que ser um divisor de águas o caso Scarpa, assim. A justiça desportiva, que ela não tem nada a ver nesse caso, porque está na justiça comum, né? Ela tem que ser melhor avaliada, porque o Fluminense, os empresários, eles tinham muita certeza do que iria fazer com ele quando atrasaram os salários, quando ele ainda tinha contrato, para forçar a rescisão através da multa da rescisória por conta do salário atrasado. Então, assim, quem perdeu nessa história toda foi só ele. O Zeca e o Scarpa que perderam. Queria te ouvir, Edinho. É um assunto que você deve ter vivido, não pessoalmente, mas deve ter visto com companheiros ao longo da sua vida. Com certeza. Eu acho o seguinte, o Scarpa é um jogador que foi criado nas Laranjeiras, né? Tem um certo vínculo, um certo relacionamento, uma certa relação desde a infância com o clube. É claro que o Fluminense, nesses últimos tempos, tem problemas financeiros, muitos problemas internos também, políticos. Certamente deixou de pagar o dinheiro que ele tinha que ganhar. Inclusive, agora estão atrasados alguns salários e direitos de imagem. Mas essa relação não poderia ter entrado um empresário que não tem nada a ver com isso, só vê um objetivo, que é dinheiro, romper essa relação que o Scarpa, bonita que o Scarpa tem com o clube. Desde os 15 anos, 16 anos. Eu, por exemplo, cheguei no Fluminense com 13 anos de idade.
tive uma excelente relação, lógico que era um outro momento, eu era preso ao clube, eu não tinha, era a lei do passe, ou seja, a gente era quase que escravo, não tinha como sair, mas eu cheguei a ficar 9 meses sem receber dinheiro e entendi o problema do Fluminense. Chegou um momento que eu saí do Fluminense, fui para a Itália, porque era meu objetivo também. Mas eu cheguei a ficar 9 meses sem receber. É claro que isso não é, a gente não... Você não está defendendo. Tá certo, não estou defendendo, claro. Não está certo. Mas essa relação do garoto com o clube, que projetou o garoto, que desde o início lá deu as coisas que faltavam para ele, como a relação do Vinícius Júnior agora, ele até enaltece o Flamengo, chorou e tudo mais. Existe um vínculo, existe uma relação. Isso não pode ser rompido assim, somente por causa do dinheiro. Passou um mês, cobriu, agora pronto. Não é assim. Tem coisa forte atrás disso. E tem muito empresário, Guga, que permite isso. Tem muito empresário que fala, você não está recebendo? Tudo bem, não recebe. Eu não sei se foi o caso do Scarpa. Ah, mas tudo bem, lá na frente a gente briga por alguma coisa, por rescisão, para você justificar na justiça que você não recebia salário. Então, eu não consigo, mesmo trabalhando e acompanhando o dia a dia, falando com empresários, advogados, etc., eu não consigo entender como é que os jogadores se permitem essa quebra de vínculo que eles têm com os seus clubes. E no final, o único prejudicado, desculpa, é o jogador. Sim. É o jogador. Enfim, nós estamos aqui para... A gente tem que se posicionar sobre o assunto, né? Eu só acho muito legítimo, a partir do momento que o cara não recebe, ele buscar na justiça o que ele entende ser do direito dele. O Fluminense se defende também com toda a legitimidade. Esse é um episódio para ser resolvido na justiça. Já subiu de instância, da primeira para a segunda, e o Fluminense segue tendo o jogador vinculado ao clube. Agora, estou aqui cheio de dedo, né, para achar palavras. É muito difícil a gente julgar, a gente se posicionar a favor desse ou daquele lado, porque todas as partes têm legitimidade para brigar na justiça, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo.